Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite a todos, todas e todos. Com grande alegria, né, que a gente inicia esse momento, mas também com muita expectativa, né, sobre todas as coisas que recaem sobre nós, pessoas e cidadãos brasileiros, e servidores e servidoras e estudantes do IF Baiano, né? Então, vamos iniciar mais uma live que faz parte do conjunto de lives que a seção Sinasef IF Baiano tem realizado semanalmente, né? O IF Baiano e o governo federal têm lidado com questões bastante relevantes para nós, né? Trabalhadores e trabalhadoras, e também para os estudantes da instituição, né? E aí, nesse momento, por isso que nós precisamos unir forças em torno de uma discussão que é urgente, e aí precisamos convocar realmente a comunidade acadêmica, todos os estudantes, todos os e todas os estudantes, a comunidade externa, os servidores e as servidoras, filiados e não filiados da seção, para ampliarmos essa discussão que é urgente. Aqui no IF Baiano, a instituição ela vai pautar a discussão pela questão o avanço das fundações privadas na educação pública, agora na reunião do Consul, que está agendada para a semana que vem, e que vai discutir a questão da política de inovação da instituição. Nesse sentido, né, e dada a urgência de ampliarmos as discussões e os debates em volta dessa discussão, que o Sinasef tem elaborado uma série de atividades, dentre elas tem uma mesa redonda que está para ser concluída a organização, e breve ela será divulgada quando será, e também tem uma comissão que está organizada para se aprofundar mais sobre essa questão desse avanço das fundações privadas na educação pública. Dada a urgência, né, da discussão e a necessidade de ampliarmos o máximo essa questão, nós temos hoje o prazer de conversarmos com a deputada Natália Bonavide, deputada federal, e o professor Rodrigo Pereira, da UFBA, e por quem agradecemos previamente por ter aceitado o convite. A deputada Bonavide, Natália Bonavide, ela já está aí? Então, nós vamos iniciar com o professor Rodrigo, e aí, assim que a deputada chegar, a gente abre espaço para que ela faça as considerações. Tudo bem, professor? Então, o professor Rodrigo Pereira, ele é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba, ele é bolsista, né, do CNPq, ele é professor adjunto 1 na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, da FACED, é vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, da FACED também, e é pesquisador na linha de Política e Gestão da Educação, doutor e mestre em Políticas Públicas e Gestão da Educação, pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Professor, se faltou demais qualificação aí, por favor, o senhor traga para nós, e a palavra é com o senhor. Eu lembro que tem 20 minutos para fazer as suas considerações, e caso a deputada chegue antes, a gente pode alternar o debate com ela. A palavra é com o senhor. Tá certo, então. Boa noite a todos e todas e todes. Queria agradecer o convite do Sinasef, da seção do IF Baiano, para esse debate, que considero um debate muito pertinente, atual e também urgente no contexto de vocês. Bom, queria começar dizendo que esse debate não é um debate novo sobre o avanço da iniciativa privada sobre a educação pública e também nessa modalidade que é a modalidade das fundações, né?
Bom, nas nossas pesquisas, eu gosto sempre, eu parto, né, de um ponto que é o contexto global da crise estrutural do capitalismo, que impõe um conjunto de mudanças na lógica da administração, que tenta impor um conjunto de mudanças na lógica da administração pública, em especial dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Pois bem, esse contexto de crise estrutural do capital, ele traz consigo um conjunto de estratégias e programas, né? E no Brasil, sobretudo a partir da década de 90, o que nós temos mais nítido é o neoliberalismo, o programa neoliberal, como um programa para a administração pública brasileira e que vai ter um conjunto de consequências, sobretudo nas políticas públicas e sociais, em especial na educação e na saúde. E esse programa, o programa neoliberal, ele traz como uma estratégia o gerencialismo, né, que, grosso modo, trazer para a administração pública os parâmetros da iniciativa privada, como os parâmetros da eficácia e da eficiência. E essa estratégia gerencial ficou conhecida como nova gestão pública. O que é a nova gestão pública? Faz parte dessa estratégia, na realidade é essa estratégia de redefinição do papel do Estado em detrimento das suas finalidades públicas e sociais e a favor dos parâmetros privados na administração pública. E essa estratégia gerencial, ela vai ter como dinâmica um tipo de governança que não é mais a governança com a participação da sociedade, no diálogo entre Estado e sociedade para pensar o conjunto das políticas sociais. E esse tipo de governança a gente tem denominado de uma governança corporativa, na qual redes de interesses, sobretudo redes com interesses privados e mercantis, passam a participar do espaço público com as suas ideias, com as suas opiniões, formulando, implementando e executando políticas públicas e sociais, notadamente nas áreas da saúde e na área da educação. E essas redes de interesse tiveram o seu caminho aberto, sobretudo a partir da reforma do Estado brasileiro, que se inicia no governo Fernando Henrique Cardoso e que tem uma continuidade ao longo dos sucessivos governos. Obviamente que com variedades, né, com contradições, mas essas redes de interesse privados têm atuado por dentro e por fora dos governos, para atingirem os seus interesses. Bom, eu estou começando a falar da reforma do Estado, mas eu acho que talvez a Natália, que tem um tempo mais apertado, precise falar. Não sei se eu continuo aqui, não sei como é que está. Então, o senhor professor poderia aguardar um pouco e a gente abriria para a Natália e logo depois o senhor retorna para a fala. Tudo bem? Ô, Rodrigo, me desculpa chegar assim interrompendo, chegar atrapalhando. Imagina, Natália, vai lá. Boa noite, obrigada, viu, Rodrigo? Como vocês devem imaginar, aqui tá uma loucura, né? Eu faço parte da coordenação da campanha aqui, do candidato do PT à prefeitura, mas eu não queria, de jeito nenhum, Zildeni, deixar de dar uma entradinha aqui para fazer uma saudação a vocês, ao professor Rodrigo e a cada um que está online aqui com a gente. Prometo que vai ser super rápido para deixar mesmo aquele abraço e comentar rapidamente essa luta, para a gente voltar a ouvir o Rodrigo. E vocês sabem, gente, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu faço parte da Comissão de Educação lá na Câmara, a gente tem sido parceiros em tantas lutas em comum, e a gente tem sido parceiros em tantas lutas, porque é isso, né? O cenário para a educação pública brasileira
é muito duro. Não é à toa, aliás, que esse foi o primeiro setor a reagir às arbitrariedades do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro estabeleceu a educação pública como inimiga. E é fácil reconhecer isso quando, por exemplo, a gente leva em consideração a tentativa de asfixiar os orçamentos dos institutos federais, das universidades. Desde o primeiro ano, Bolsonaro está comprometido em asfixiar o orçamento da educação. Fez isso com aqueles cortes do Weintraub, aquele fujão que já foi tarde, né? E agora quer fazer os mesmos, por exemplo, com as tentativas de desfigurar o Fundeb, né? De dar um jeitinho para tirar recursos da educação para usar em outras coisas. Mas, além disso, além dessa questão da gestão dos recursos, a gente também percebe o projeto de destruição da educação brasileira em outras táticas, como a tática autoritária de intervenção nas instituições de ensino, que era sobre isso que eu queria falar rapidamente. O governo Bolsonaro quer ter controle sobre as universidades, sobre as instituições de ensino, sobre os IFs, porque sabe o risco que um projeto como o dele, né, autoritário, inclusive com características neofascistas, tem como plano retirar direitos mesmo dos trabalhadores, como esse projeto corre risco se as instituições de produção de conhecimento, né, as instituições de debate livre ficarem assim, né, livres. E são instituições como essa que são capazes, por exemplo, de questionar essa atuação absurda, né, e anticientífica que o governo teve durante a pandemia. É por isso, inclusive, que o governo tem desrespeitado as escolhas soberanas das comunidades acadêmicas, indicado para as reitorias das universidades, dos institutos federais, de forma ilegal, principalmente quando a gente fala dos institutos federais, mas também quando a gente fala das universidades, porque está acontecendo um verdadeiro desvio de finalidade nessas nomeações, que ele tem indicado reitores alinhados com a política do seu governo. Aqui no meu estado, a gente está sofrendo a intervenção do bolsonarismo em duas instituições que ajudaram na interiorização do ensino público, duas instituições que têm um papel absolutamente fundamental, principalmente para a nossa juventude do interior. A UFESA, que é a Federal Rural do Semiárido, e o IFRN. Na UFESA, para vocês terem noção, a reitora nomeada, a interventora, colocou um quadro de Costa e Silva na sala dela, para agradar o patrão que a nomeou. E no IFRN, a gente está passando também por esse processo absurdo, e eu sei que aí vocês também estão com situações parecidas, né? Que o governo interveio na Universidade do Recôncavo Baiano, que foi uma luta enorme para no IFBA isso não acontecer. Eu lembro bem que a gente teve um monte de reunião na Câmara, né? A gente fez requerimentos sobre a nomeação, né? É importante ressaltar que foi a mobilização de vocês que garantiu que a vontade da comunidade acadêmica fosse respeitada com a nomeação da Luzia, né, depois de mais de um ano da sua eleição, que eu lembro que a gente se encontrou e conversou várias vezes sobre isso. Então, essa ânsia do governo em controlar essas instituições de ensino se explica porque é um projeto de destruição do ensino público, das liberdades científicas, da liberdade de ensino, e o que eles querem mesmo é submeter essas instituições, inclusive as escolas e as universidades, a objetivos privados. Né? Por isso é que um projeto do bolsonarismo, como é o Futuris, por exemplo, deixou evidente, né, que queriam delegar a gestão de instituições de ensino a entes privados, né? Por isso que querem intervir nas universidades, intervir nas instituições de ensino, para colocar pessoas que submetam essas instituições a esses objetivos privados. E o projeto de destruição dos institutos federais também tem outra razão, é porque os IFs são um exemplo de como a educação pública, inclusive sem elemento de militarização, ela consegue ser muito exitosa. Os institutos federais desmoralizam a retórica, a narrativa do governo de que o que vai resolver o problema da educação no país é fazer várias escolas militares. Né? Na verdade, deixam óbvio esse caráter autoritário do projeto de militarização. O custo de um estudante de um instituto federal é menor do que o custo de um estudante de uma escola militarizada, sendo que os exames, os desempenhos em exames nacionais, por exemplo, ainda no caso dos alunos, dos estudantes dos institutos federais. Então, para conter o projeto autoritário e fascista do bolsonarismo, é fundamental defender os institutos federais, seu caráter público, impedir que eles sejam dominados por interesses privados. A gente tem que se manter mobilizado a todo momento para que esse projeto não avance nem 1 milímetro mais sobre a educação pública. A gente teve vitórias importantes nessa área da educação, como foi a aprovação do Fundeb, que ali nas últimas, no trâmite, no dia da votação, estava sofrendo ainda ataques do governo. A gente tem lutado em instâncias como o STF para tentar proibir essas intervenções do bolsonarismo sobre as reitorias, e é isso, né? A gente tem buscado fazer frente em todos os espaços institucionais
onde isso caiba, mas sempre lembrando, né, que só um apoio da sociedade, uma mobilização da sociedade é capaz de nos dar essas vitórias. Não é à toa que eles tentam deslegitimar essas instituições perante a sociedade, né, tentam dizer que não produzem nada, que quem produz são instituições privadas, contra todos os dados que a gente sabe, né, que inclusive pesquisa quem produz no Brasil são as instituições públicas. Então, gente, eu queria deixar aqui esse abraço, pedir desculpa mais uma vez ao professor Rodrigo por ter chegado assim no meio, atrapalhando, mas eu realmente não queria deixar um abraço em vocês, né, dizer que a gente está na Comissão de Educação, na Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Federais, aqui a gente também é muito parceiro da companheirada do sindicato, estamos juntos nessa luta, que é uma luta nacional, e que bom ainda mais estar conversando com vocês, que também são do Nordeste, que a gente tem tão mais em comum, porque a gente enfrenta no nosso dia a dia tantas dificuldades mais em comum, lutas em comuns em relação a esse governo. Então, contem sempre com o nosso mandato, né, na defesa da educação pública, gratuita, de qualidade e democrática. Um abraço bem grande. Até mais. Obrigada, Carla. Desculpa se eu falei muito rápido e atrapalhei a tradução. Obrigada, professor Rodrigo, por ter cedido aqui o tempo. Obrigada, Zildeni. Obrigada a todo mundo que está assistindo pela atenção. Nós agradecemos, Natália. Muito obrigada aí pela disposição, disponibilidade também. Força aí, né? Vamos à frente. Professor, é com o senhor. Pode retomar aí. E obrigada mais uma vez. Ok. Por nada, que isso. Obrigado também a Natália, né? Eu acho que nos inspira bastante essa luta na Comissão de Educação. Eu já fui assessor lá na Comissão de Educação, na Câmara e no Senado, no mandato do deputado Ivan Valente, então sei também como é que essa luta é uma luta muito intensa, mas também muito importante, né? Combinar a luta na rua e no parlamento é fundamental para a gente conseguir vitórias, né? Bom, mas como eu estava falando, quer dizer, o avanço da iniciativa privada, ele foi aberto o caminho para esse avanço a partir da reforma do Estado brasileiro no governo Fernando Henrique Cardoso, que trouxe novas modalidades de relacionamento do público e do privado, sobretudo com aquela conceituação do público não estatal, considerando a educação e a saúde como serviços não essenciais do Estado. Além disso, processos, né, que abriram as portas para as terceirizações, para as organizações sociais, parcerias públicos-privadas, e esse processo de reforma do Estado brasileiro, de redefinição do papel do Estado, ele foi se aprofundando num processo contínuo que perpassou todos os governos, tá certo? Com contradições, obviamente, né? Com mais tintas, com menos tintas, mas o fato é que, né, esse processo de reforma do Estado é um processo contínuo e que vem se aprofundando, sobretudo, a partir do golpe de 2016. E é a partir do golpe de 2016 que nós vamos ter, então, a emenda constitucional 95, que vai congelar os investimentos em saúde e educação por 20 anos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e, mais recentemente, o projeto de lei orçamentária anual para 2021, que retira vultuosos recursos da educação pública brasileira, e a proposta de reforma administrativa, que eu costumo chamar de contra-reforma, seguindo a orientação do meu sindicato, que é o ANDE Sindicato Nacional, é uma contra-reforma de destruição do serviço público a nível federal, estadual e municipal, e que também está nesse contexto de avanço das fundações privadas na educação pública. Pois bem, faz parte desse processo, então, como a Natália falou, o projeto de lei 3.076 de 2020, que é o projeto Futurice, que cria as universidades e os institutos federais empreendedores, né? O Futurice, como vocês já sabem, né, é um processo que busca privatizar por dentro e por fora as universidades e os institutos federais públicos, né? A gente sempre costumava falar que a modalidade da privatização
era a venda do patrimônio público. Ela continua sendo, mas a gente tem inúmeras outras dimensões do processo ou dos processos de privatização. E uma dessas dimensões é a privatização da gestão e da oferta da educação pública brasileira. Então, mesmo não vendendo o patrimônio, você tem um processo de privatização interna dessas instituições que assumem, né, que assumem parâmetros privados para a administração pública. E eu li, a sessão do Sinasef me mandou a minuta que vai ser discutida no Conselho Universitário do Instituto Federal Baiano, e na minha avaliação, na minha prévia avaliação, esse processo que vocês vão discutir no IF Baiano é a antecipação do Futurice para o Instituto Federal. E vou dizer por que é a antecipação do Futurice, né? O Futurice ainda está lá na Câmara dos Deputados. Por que eu acho que essa minuta, né, que vai ser discutida no Conselho Universitário de vocês, é a antecipação do Futurice, portanto, a antecipação da privatização por dentro do Instituto Federal Baiano. Primeiro porque a gente precisa lembrar que o caminho desse governo, o fio condutor do governo Bolsonaro, é implementar esse processo de privatização na educação pública. Vide, por exemplo, a reforma do ensino médio, que começou lá no governo Temer e que tem continuidade no governo Bolsonaro, sobretudo instituindo a possibilidade de contratação de pessoal para ministrar aulas com notório saber, portanto, enfraquecendo a carreira docente, enfraquecendo aqueles e aquelas que passam por um processo de formação nas licenciaturas para atuar nas universidades e nos institutos federais. Então, portanto, é um projeto político cada vez mais do governo Bolsonaro, sobretudo também com a reforma administrativa, a destruição da carreira docente, como a gente conhece hoje, né? E, sobretudo, a destruição da formação de professores e professoras pelos institutos e pelas universidades públicas. A minuta de vocês, do Instituto Federal Baiano, ela admite a contratação de instituições privadas para atividades de ensino, pesquisa e extensão, por exemplo, tá certo? Para a contratação de projetos que envolvam atividades, serviços, aquisição de bens. Isso está lá no artigo 8º da minuta. E eu fui olhando artigo por artigo e quero falar sobre eles porque eu considero essa minuta muito grave, né? No artigo 10º, por exemplo, mediante a contrapartida financeira e econômica, ou seja, a minuta está propondo que, se houver contrapartida de alguma instituição privada, o aluguel do espaço público, veja, de servidores, de laboratórios, de equipamentos, de instrumentos e de instalações ligadas ao ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, se uma entidade privada quiser celebrar um convênio com o Instituto Federal Baiano e oferecer um montante de recursos para a utilização do espaço público, inclusive do pessoal, é possível pela minuta. É possível. Portanto, eu estou chamando isso de aluguel do espaço público, ou seja, a privatização do espaço público para interesses privados. Isso está lá no 10º artigo da minuta. Vocês podem conferir o que eu estou falando. Seguindo mais à frente, a minuta também traz a possibilidade dos próprios servidores proporem convênios com a iniciativa privada, né? E, ao propor esse convênio com a iniciativa privada, o servidor vai ter que apresentar um plano de trabalho sobre a parceria. E esse plano de trabalho precisa incluir atividades de ensino, pesquisa e extensão. Portanto, mais uma vez, se utilizando dos servidores públicos, né? Obviamente que a gente
sabe que tem muitas contradições com os nossos colegas, com as nossas colegas em relação a esse processo de captação de recursos externos, mas essas contradições, elas também são fruto da falta de financiamento, da falta deliberada de financiamento público para as nossas instituições. Portanto, é subordinar o espaço público aos interesses privados. Não só o espaço, mas também os nossos servidores. Por que também essa minuta é uma antecipação do Futurice no contexto do Instituto Federal Baiano? Porque a minuta estimula a estratégias de captação de recursos externos, ou seja, de recursos privados. Eu costumo dizer que quem paga a banda escolhe a música. A situação de destruição do serviço público, da falta de financiamento e, se aprovada essa minuta como está, vai autorizar, primeiro, vai legalizar a falta de financiamento público para as instituições. Segundo, vai dizer o seguinte para a instituição e para os seus servidores: se vocês querem desenvolver projetos de ensino, de pesquisa e extensão, busquem e construam estratégias de captação de recursos externos. Portanto, é responsabilizar a comunidade acadêmica por um dever que é do Estado. Portanto, é privatizar o conhecimento, é privatizar o nosso trabalho e é privatizar as instituições públicas. E essa minuta, mais uma vez, eu vou repetir isso sempre, ela antecipa aquilo que quer fazer o Futurice com um conjunto das nossas instituições públicas. Mais à frente, no inciso 2º do artigo 41, a minuta diz o seguinte, que no processo de prestação de contas dos convênios, é preciso atestar a participação dos estudantes nas parcerias. Ou seja, obrigando que os estudantes sejam incluídos nessas parcerias públicas e privadas. Ou seja, veja, a lógica da privatização vai incidir diretamente na formação dos nossos estudantes e das nossas estudantes. Então, aquilo que é a nossa finalidade pública, que é o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para a cidadania e a sua formação para o mundo do trabalho, vai estar submetida a esse conjunto de parcerias que, caso seja aprovada essa minuta, a comunidade vai poder fazer, ou o próprio instituto, as reitorias, os pró-reitores possam fazer. Algo grave também, mais uma coisa grave nessa minuta. No artigo 44, é dispensada de licitação e de chamamento público parcerias que serão viabilizadas a partir de recursos de emendas parlamentares. O que são as emendas parlamentares? Né? As bancadas, né, dos estados ou os parlamentares individualmente têm um montante de recursos anual, né, que destinam às instituições, a projetos, etc. Né? O orçamento, essas emendas parlamentares passaram a ser impositivas. O que significa isso? O parlamentar apresenta, essas emendas são aprovadas e o governo federal precisa executar, é obrigado a executar, ele não tem opção de não executar. Mas trata-se de dinheiro público, de verba pública. Portanto, o que a minuta está dizendo? Que essas emendas parlamentares virão carimbadas para determinados projetos com instituições já escolhidas e que, portanto, não passarão por processos de licitação, de chamamento público. Ou seja, é a destinação de recurso público diretamente para a iniciativa privada, sem nenhum tipo de regulação do Estado. Então, é também um absurdo, ou seja, é uma das formas de privatização que é a apropriação do fundo público para o interesse privado. Ou seja, vejam só essa contradição do programa neoliberal. O programa neoliberal advoga que o Estado não é eficiente, o Estado não é eficaz,
e o Estado não pode assumir toda a responsabilidade com o serviço público. Ora, mas na hora de se apropriar do recurso público, o Estado é eficiente. Só que o Estado não pode regular o próprio dinheiro que ele investe. Portanto, o artigo 44 dessa minuta, eu considero um dos artigos mais graves desse processo. Toda minuta, a minuta que vocês me apresentaram, ela é absurda, mas existem algumas armadilhas no seu interior que precisam estar, quer dizer, que o conjunto da comunidade precisa estar muito atento e atenta a esse processo. E, por último, o artigo 45, que também dispensa de licitação a contratação e as parcerias com empresas públicas, no caso de uma greve dos professores, por exemplo, um instrumento legítimo de defesa dos direitos, né? O artigo 45 dispensa de chamamento público para parcerias se os serviços de educação e de saúde as atividades de ensino e pesquisa forem paralisadas por mais de 180 dias. Pois bem, então, eu recomendo, né, uma forte resistência a esse processo, a essa minuta, que o pessoal está dizendo que foi aprovada ad referendo do Conselho, mas eu acho que é preciso muita mobilização da comunidade acadêmica, dos estudantes, dos professores, dos técnicos administrativos, porque, na realidade, os interesses que estão bem nítidos, mas também os interesses que estão velados por essa minuta, expressam a apropriação do fundo público para a iniciativa privada e um processo de privatização interna das atividades de ensino, pesquisa e extensão, e não só elas, mas também do espaço público do Instituto Federal, inclusive do seu pessoal, inclusive dos seus servidores. Portanto, essa minuta, além de ser a antecipação do Futurice, é aquilo que o governo Bolsonaro quer fazer com as nossas universidades e com os nossos institutos, e que só com muita luta nas ruas, nas instituições e no parlamento a gente vai conseguir barrar essas iniciativas que buscam destruir o serviço público e destruir as conquistas que nós tivemos nos últimos períodos, frutos de muita luta e muita mobilização da nossa comunidade. Então é isso. Alcançando os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão espalhados aí por todos os interiores desse país, que chega também por meio dos institutos e que tem dado fruto, né, como o senhor mesmo trouxe, a questão do mito de que as escolas militares conseguem produzir melhor qualidade. A gente sabe que os institutos eles têm contradito isso, né? Os institutos eles têm produzido bons frutos, e um investimento não tão compatível com o investimento dos colégios militares. Mas nesse momento em que a gente consegue alcançar os filhos da classe trabalhadora, sobretudo nos interiores, é justamente o momento em que as ações neoliberais, que têm sido aprofundadas aí por esse governo, por essa agenda trazida por esse governo, tende a nos afastar ainda mais, né, de uma educação pública e de qualidade. Então, é realmente algo que a gente precisa temer e que a gente precisa se juntar nesse momento, sobretudo nessa pauta que está aí colocada no IF baiano, para a gente pensar e defender essa instituição como nossa, nós que somos trabalhadores e trabalhadoras, e os estudantes e a comunidade que também são atendidos por essa instituição, né? A gente tem uma participação aqui no chat. Os colegas trouxeram aqui algumas participações. Gente, eu vou pedir desculpa a vocês, porque minhas habilidades com essas tecnologias não são tão grandes. E aí eu estou tentando abrir aqui o chat, viu? Um momento aí. Nós tivemos várias reflexões.
Dolores colocou, né? Seguimos juntos pela educação pública gratuita e socialmente referenciada. Ela também diz que não estamos à venda. Rita Vieira, né, traz a questão da antecipação do Futurice, que é um horror. Madalena diz, e o povo dorme. Kátia colocou a subordinação às fundações ditas de apoio à universidade e institutos, distancia-se da produção e da socialização do conhecimento de alcance universal e comprometido com problemas humanos. É o desmonte da educação pública, distanciamento do povo pobre brasileiro ao conhecimento, foi Madalena, né, Ribeiro, que trouxe essas reflexões. Camila aponta a questão, já está em debate no Consulp, né, já deve, pelo menos, ter iniciado as discussões na CEP, que é a comissão de pesquisa, né, enfim. Aqui, Dolores traz mais uma outra consideração, lembrando que estamos a uma semana da reunião do Consulp, né, que é dia 21/10, é bom a gente lembrar, onde será pautada essa minuta, então precisamos estar presente e resistir. Leonan colocou aqui uma pergunta para Rodrigo, né? Como você tem avaliado este processo nas demais instituições do país? E eu vou fazer vou ler mais duas considerações, e aí eu retomo para o senhor. Madalena trouxe a questão de cadê o povo? Temos que nos mobilizar e exigir do governo os nossos direitos. E Leonardo Teixeira traz a consideração de as fundações ditas de apoio utilizam-se das instituições públicas para burlar mecanismos legais, a exemplo de isenções fiscais e na dispensa de licitação. Então, é isso, eu retorno a palavra para o senhor, fazer as suas considerações. Caso alguém queira trazer mais algumas reflexões, algumas considerações no chat, está aberto ainda. Olha lá, então, primeiro eu acho que tem uma consideração muito importante, né, que, veja, um Instituto Federal fazer essa discussão nesse período de pandemia, onde as atividades presenciais estão suspensas, no mínimo, complicado. No mínimo, tá certo? Porque geralmente as reuniões, a gente tem trabalhado remotamente, né? E um debate como esse, sobretudo porque busca mudar a natureza do próprio Instituto a partir de parcerias, deveria ter mais tempo para discussão, né? E deveria ser feito presencialmente quando as condições sanitárias permitirem. Porque trata-se de um projeto de instituição pública, e um projeto de instituição pública não pode ser discutido a toque de caixa. Segunda questão é que alguns que estão nos acompanhando falaram das fundações de apoio, e o Leonan pergunta como eu tenho avaliado esse processo nas demais instituições do país. Veja bem, desde a proposição da reforma do Estado brasileiro e a aprovação de projetos de lei, emendas constitucionais, de maneira fatiada, né? As fundações de apoio, por exemplo, são uma realidade nessas instituições. E são uma realidade, do meu ponto de vista, negativa, porque, na maioria das vezes, o processo é de captação de recurso público, tá certo? E, quando há captação de recursos privados, a produção do conhecimento que é produzida no interior da universidade acaba sendo apropriada por interesses privados, patenteada por quem financiou. Portanto, infelizmente, é uma realidade presente fruto do sucateamento que nós tivemos ao longo da década de 90, ainda no início dos anos 2000, das universidades públicas, tá certo? Houve um processo de investimento, sobretudo nos institutos federais, a partir de 2003, né? Mas esses investimentos também foram sendo comprometidos com uma série de programas como o Pronatec, que
destina vultuosos recursos para a iniciativa privada. Então, há um processo em curso. Ocorre que, por conta da autonomia das universidades e dos institutos, a maioria deles tem resistido a esse processo de privatização interna e lutado por mais recursos públicos, tá certo? Então, acontece que a minuta, como está sendo proposta, ela oficializa esse processo de criação e de parcerias públicas e privadas com instituições, organizações sociais de interesse público, em tese, né, mas que acabam trazendo para o interior das instituições, além de se apropriar de recursos, traz para o interior das instituições concepções do mundo privado, tá certo? Que não são as concepções que sustentam, né, os institutos e as universidades públicas. Portanto, veja, é um projeto que tem uma profundidade muito grande, que incide na finalidade das nossas instituições de educação superior e da educação básica, técnica e tecnológica. Portanto, um projeto como esse deveria ser debatido democraticamente com o conjunto da comunidade, não só nos conselhos, inclusive, né, mas com as comunidades, com os estudantes que vão ser imbricados nessas parcerias, né, com os técnicos administrativos que podem ser cedidos para essas parcerias, com os docentes e com as docentes também. Então, portanto, não se trata de uma discussão apenas dos conselhos superiores, né? Trata-se de um projeto que interfere diretamente na vida da comunidade e seguindo, né, aquilo que está na Constituição Federal, que as instituições públicas devem ter uma gestão democrática, é fundamental que aqueles que são da comunidade, que fazem parte da comunidade, devam ser consultados de uma forma ampla sobre um projeto dessa envergadura. Então, portanto, acho que das considerações aí que fizeram no site, da pergunta também, acho que eu respondo. Olha, veja, eu acho, está aqui aparecendo uma pergunta da Camila, que é qual seria a contraproposta a essa minuta? Eu acho que a comunidade é que tem as melhores condições de formular algum tipo de contraproposta. Mas, veja, eu particularmente acho que uma minuta como essa, que oficializa a transferência de recursos públicos para a iniciativa privada e que oficializa as parcerias públicas e privadas dentro de uma instituição pública, eu acho que, primeiro, ela deve ser rejeitada totalmente, né? Deve ser rejeitada totalmente. Mas essa é uma apreciação particular, eu não estou no contexto do Instituto Federal, eu estou falando a partir daquilo que eu li, mas acho que a comunidade ela tem capacidade política, intelectual, de pensar um rumo diferenciado para os institutos, que seja a partir das finalidades públicas, políticas e sociais do próprio serviço público, das próprias instituições e das próprias universidades. É isso. Então, eu faço já as considerações finais, Ildeni, é isso? Sim, professor. Tá. Fique à vontade. Então, eu queria agradecer ao convite do Sinasef, queria agradecer ao Marcos e à Carla, que foram nossos intérpretes, a Zildeni, a nossa mediadora, e dizer que com as nossas pesquisas, com as nossas falas, a gente está sempre à disposição para ajudar na luta em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras e para ajudar na luta em defesa da educação pública, dos nossos institutos, das nossas universidades. Eu sou da base do ANDE Sindicato Nacional, tenho muito orgulho de pertencer a esse sindicato que há muitos anos luta em defesa da nossa categoria e das nossas universidades e institutos federais. Me orgulho muito da parceria do Andes com o Sinasef também, na defesa, na luta das instituições de educação superior e da educação básica, técnica e tecnológica, e quero dizer que vou sempre estar à disposição dessa luta, e quando precisarem, se eu puder ajudar, eu vou estar presente.
Então, mais uma vez, muito obrigado aí aos colegas e às colegas do IF Baiano e da seção do Sinasef. Nós agradecemos também imensamente aí, professor Rodrigo, por sua participação e por tão preciosa reflexão neste momento, né? De choque e susto para a gente. Então, que possamos dormir, IF Baiano, instituição pública, gratuita e de qualidade, e acordarmos sem susto e sem choque. Com muita resistência. Muita resistência. Então, conclamamos aí a todas e todos, né, do IF Baiano e a comunidade em geral, para nos juntarmos nesse momento, porque já está muito próximo, né? Dia 21/10, semana que vem, é que está pautado aí a discussão dessa questão que é tão cara para a gente. Agradecemos também, né, a todos vocês e todas que estiveram com a gente até esse momento, a Marcos e Carla, os nossos intérpretes aí, nosso muito obrigada também, a deputada Natália, né, deputada federal do PT, Natália Bonavide, que integra a frente parlamentar em defesa dos institutos federais, nosso muito obrigado também, aos camaradas aí, Caio e Camila, e agradecemos a cada um de vocês que reservou esse momentinho para ficarmos juntos até agora, mas sigamos na luta aí. Obrigada a todos, tenham uma boa noite. Boa noite, até.